Eu quero saudar todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias, livro de Atos, capítulo 9, versículo 8. Atos 9, 8. Diz assim a palavra do Senhor. Então Saulo se levantou do chão, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém? Nessa passagem aqui, eu acredito que é um personagem muito conhecido da Bíblia. Saulo, que se torna Paulo. Saulo era um perseguidor do povo de Deus. E aqui ainda nessa passagem, Saulo estava pedindo cartas aos principais da sinagoga para que quem ele encontrasse no meio do caminho, seja homem, seja mulher, que servisse ao Senhor, ele queria essas cartas que o autorizasse a prender o povo de Deus. Então ele ainda estava com o coração voltado para ameaçar, para prender e para perseguir o povo de Deus. Até que um belo dia, num certo momento, quando ele estava a caminho de Damasco, uma luz muito reluzente surgiu do céu. E diante daquela luz, ele caiu em terra e uma voz bradou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és? Quem é o Senhor? E ele disse: sou eu, Jesus, aquele a quem você tem perseguido. E a Bíblia vai dizer que ele fica cego por 3 dias, sem comer, sem beber. E que os discípulos que estavam ali pegaram na mão dele e levaram ele até a cidade onde Jesus tinha marcado o encontro com a vida dele. E perceba que ser cego de nascença é uma coisa. Ou quem já é cego há muito tempo já se habituou a andar ou com aquela bengala, ou se movimentar dentro de casa, ou por onde for consegue se virar. Agora imagine uma pessoa que do nada, de repente, enxergava e agora passou a não mais enxergar. Ela fica como? Desnorteada, sem saber para onde ir, como fazer. Ela não está habituada, ela não está acostumada com aquela deficiência. Mas eu percebo nessa palavra que foi justamente no momento em que Saulo fica cego, que ele passa a enxergar de verdade. Ele era cego enquanto ele perseguia. Ele estava levantando uma bandeira errada, mas a partir do momento que um clarão desce do céu e ele fica cego, ele ouve a voz do Senhor. Ali sim foi o momento em que Deus fez com que as escamas caíssem dos olhos de Saulo. E Saulo agora já estava sendo preparado para se tornar Paulo, porque Deus não vê como o homem vê. Talvez como Ananias, um profeta, um sacerdote do Senhor, olhou para Saulo e disse: Senhor, quando Deus mandou que Ananias fosse ao encontro dele, Ananias disse: mas eu tenho ouvido muitas coisas sobre esse homem. E eu imagino Deus do céu olhando para Ananias e dizendo: mas eu não vejo como o homem vê. O homem está olhando o perseguidor Saulo, mas eu já vi que ele é Paulo. Ele vai ser Paulo. E Deus me trouxe aqui nessa noite para falar através dessa palavra que tem escamas caindo dos olhos de alguém. E alguém que estava levantando uma bandeira errada vai poder voltar a enxergar direito, vai conseguir enxergar direito e ouvir a voz do Senhor. Eu não sei se você chegou aqui como Saulo, sendo o perseguidor, levantando uma bandeira errada, ou se você está sendo como aquele que está sendo perseguido por um Saulo. Mas independente de perseguido ou perseguidor, Deus está dizendo: as escamas estão caindo dos olhos, e toda bandeira errada que está sendo levantada a respeito de você ou de alguém, Deus está colocando por terra, porque tem alguém que vai enxergar com clareza, tem alguém que vai passar a enxergar direito. Tem certos desconfortos que Deus permite a gente passar, que é para abrir a nossa visão. Imagine, enxergava, de repente fica cego. É uma punhalada grande. E às vezes a gente passa por umas covardias. Às vezes a gente passa por umas apunhaladas. Às vezes a gente passa por umas perseguições.
Às vezes a gente passa por umas traições que deixa a gente assim, desnorteado, como eu imagino que Saulo ficou, porque de repente estava cego. E tem gente aqui que está passando por tanta coisa, por tanta situação, que ficou até desnorteado. Mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer: eu permiti essa situação. Você pode estar até desnorteado, mas eu permiti para abrir a tua visão. Perceba que frustração a respeito de alguém faz com que a gente não esteja mais enganado a respeito daquele alguém. É Deus dizendo: é um chá que é amargo, mas que é necessário para curar. Quando a gente está com um problema de saúde e Deus manda lhe dizer: eu permiti a frustração, eu permiti a decepção, eu permiti, mas foi para que as escamas caíssem dos teus olhos. Tem alguém que vai enxergar com clareza, alguém que confiava em quem não podia confiar, alguém que deu a oportunidade a quem não podia dar, alguém que abriu a porta da casa para quem não podia abrir. E Deus permitiu a decepção, a frustração, para você ver quem é e quem não é, quem pode e quem não pode, com quem deve e com quem não deve, quem é seu amigo e quem não é seu amigo. Ele perseguia porque ele estava cego, mas as escamas caíram dos olhos e ele passou a ver direito. Tem escama caindo dos olhos de alguém aqui nessa noite. Decepção, frustração, dói, machuca, faz a gente chorar, faz a gente se questionar: onde foi que eu errei? Faz a gente se perguntar: Senhor, mas por que comigo? Por que o Senhor permitiu? É porque eu não quero que você fique cego mais, eu quero abrir a tua visão. Deus está dando visão espiritual privilegiada nessa noite. E quem não estava enxergando com clareza vai passar a ver com clareza. Saulo estava cego, mas depois que o clarão veio, que a cegueira entrou, a cegueira na verdade era Deus tirando as escamas dos olhos dele e marcando o encontro que ia mudar a história, o rumo da história dele. E aquele que era o maior perseguidor se tornou o maior propagador do Evangelho de Cristo. E tem alguém que você ama muito, por quem você ora muito, que está como Saulo, mas Deus manda lhe dizer: eu já preparei o encontro com esse alguém. E o Saulo, na minha visão espiritual, já é Paulo. Alguém que não consegue nem ouvir falar de igreja. Alguém que não consegue nem ouvir falar da palavra do Senhor. Não somente vai ouvir, não somente vai se sentar aí, não somente vai receber, como também vai propagar o que está escrito aqui. Porque Deus está tirando as escamas dos olhos de alguém. E com essa palavra, Deus está lhe dizendo também: descanse o seu coração e não se preocupe com os perseguidores. Não se preocupe com quem tem se levantado contra o projeto que Deus tem na sua vida. Não se preocupe com aqueles que se levantaram para falar de quem um dia estendeu a mão, porque tem gente que estendeu a mão para a gente aqui. E depois esse alguém saiu vendendo alguém por aí. Mas Deus tem memória. Alguém pode ter se esquecido, mas o Senhor tem memória. E Ele manda lhe dizer: do teu perseguidor cuido eu. E quando Ananias começa a questionar, quando Deus manda Ananias ir, que é difícil também, né? A gente abraçar um perseguidor, a gente amar um perseguidor, não é fácil. É para quem é crente de verdade. Amar o nosso amigo é muito fácil. Agora, amar quem nos persegue, quem nos faz mal, isso faz de nós crentes de verdade. E Deus disse: Ananias, vai.
E Ananias olhando para o histórico. E Deus manda ele dizer, se Deus lhe mandar, se Deus deu uma ordem para você, vá. Se Deus mandou perdoar, perdoe mesmo, libera o perdão. Libera essas pessoas que fizeram mal a você, ao seu povo. Libera essas pessoas que caluniaram você, que venderam você, que decepcionaram você, que traíram você, que soltaram da sua mão. Perdoe. Porque eu creio, declaro e profetizo que o Saulo da tua vida, Deus hoje está tornando ele Paulo. O Saulo da sua vida, hoje Deus está tornando Paulo. E alguém pode estar olhando até para você, olhando para o seu passado, para quem você foi um dia, para os erros que você cometeu, e está dizendo, eu ir para a casa dele, visita ele, dar oportunidade a ele, estender a mão para ele, abrir a porta para ele. Não, que eu tenho ouvido falar muitas coisas dele, mas Deus já soprou no ouvido de alguém. Você está olhando para o passado. No passado era Saulo, mas hoje já é meu Paulo. É para ir, vai, abre a porta sim, dá oportunidade sim. Alguém está julgando você pelo seu passado, por quem você foi, pelos erros que você cometeu, mas você chegou aqui já tendo tido encontro com Deus, e Deus conhece quem você é. O que as pessoas pensam sobre nós é reputação, mas do nosso caráter sabe Deus, porque Ele sonda, Ele nos conhece, Ele conhece o oculto, o profundo, o escondido, e Ele manda lhe dizer, alguém está olhando e está dizendo que é Saulo, mas eu olhei e vi, é Paulo, é Paulo, é Paulo. Então é para dar oportunidade, é para abraçar. Tem gente aqui que antes de findar 2024 vai receber uma oportunidade. Tem gente que chegou aqui que antes de terminar o ano vai receber uma visita enviada do trono de Deus para mudar o cenário, para mudar o quadro, para mudar a história. Se prepara, Paulo, porque Ananias está chegando para bater na tua porta. Se prepara para glorificar ao nome santo do Senhor Jesus, porque Ele já deu ordem a um, e esse um vai ter que obedecer a ordem que Ele deu. Quem recebe essa palavra, glorifica ao nome santo do Senhor Jesus.